De cruz erigir, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. A única coisa que eles não desejavam, acabaram fazendo. Que ironia! Mesmo com toda a zombaria, Jesus é proclamado rei. É saudado como rei. A única coisa que o Rei dos Reis recebeu na terra foi uma coroa de espinhos. Ele que merece toda a honra, toda a glória, embora usasse uma coroa de espinhos para divertimento dos soldados romanos e para ser apresentado num espetáculo público. Porém, no meio de tudo isso, ele triunfará. Parece uma ironia, mas aquilo que eles menos desejavam está acontecendo. Jesus é rei e ele triunfará. Você e eu temos oportunidade de dar o melhor a Jesus. Que tipo de coroa você dará a Jesus? Mesmo que eu e você lhe dê uma coroa de zombaria, ele não ficará sem honra. Por isso, cada pessoa é responsável pelo que dá a Jesus. Portanto, aquilo que nós dermos a Jesus, que possa honrá-lo e glorificá-lo, mas não da maneira como essas pessoas fizeram, e sim com sinceridade em nosso coração, e não com zombaria. Os soldados são responsáveis pela execução e a tortura emocional que estão dando ao nosso Senhor. Pois depois de açoitarem a Jesus, os soldados romanos levam-no para ser crucificado. Não bastasse a desonra, nosso Senhor ainda teve de passar por grande vexame emocional antes do sofrimento físico. Primeiro foi ridicularizado pelos religiosos e agora, dentro do palácio do governo, é ridicularizado pelos soldados romanos. O batalhão inteiro assiste o deboche baseado na denúncia de Jesus ser o rei dos judeus, embora ele seja mesmo. A zombaria começa com os soldados vestindo Jesus,
com um manto de púrpura, distinto das vestes reais, e uma coroa de espinhos que eles mesmos fabricaram, trazendo zombaria por meio daquilo que os imperadores usam. Fazem saudação real do tipo Ave César, dizendo Salve Rei dos Judeus, com pura ironia, com puro cinismo. Batem e cospem em nosso Senhor. Ajoelhando-se na sua frente, lhe prestam reverência, uma reverência falsa, hipócrita. Ainda assim, ele não ficará sem honra. A farsa da desonra dada àquele que merece honra total, honra sincera, honra verdadeira. Porém, um dia todo joelho se dobrará e dará a honra que ele merece. Ele dará a ele a reverência e o respeito que ele merece. Que nossa atitude aqui seja de honra sincera a Jesus, para que possamos glorificá-lo depois. Pois quem não honrá-lo aqui, honrará no futuro, mas perderá a oportunidade de continuar honrando pela eternidade. Desprezam o único Filho de Deus. O que dói mais para Jesus, creio, não são os pregos que serão cravados em suas mãos e seus pés, mas sim este pouco caso do ser humano em relação àquele que é o Salvador do mundo. Observamos com tristeza o quanto Jesus sofre. Depois da tortura física dos açoites, vem a tortura emocional da zombaria. O que você tem proporcionado a Jesus com a sua vida? Desprezo ou honra? Se desprezá-lo agora, o honrará depois, mas perderá a oportunidade de honrá-lo para sempre. Se honrá-lo agora, honrará a ele também depois, e honrará para sempre, pela eternidade. Jesus, como condenado, teve que atravessar as ruas de Jerusalém, carregando o travessão da cruz, na qual será crucificado, como é o costume romano. A tortura física e emocional esgotou suas forças e não conseguiu mais levar o peso. O texto diz que os soldados o levam. Literalmente, significa que o carregam por causa de sua condição debilitada. Simão, o Cirineu, um judeu do norte da África, foi obrigado a ajudar. Certamente, se recusasse, seria punido pelos soldados. A menção do nome dos seus filhos pode indicar que são cristãos conhecidos pelos primeiros leitores desse evangelho, e talvez tenha sido este contato tão desagradável que levou à conversão dessa família inteira e que foi digno de nota pelo autor do evangelho. Não há nada na Bíblia que indique que Jesus tenha caído no caminho, como mostram os filmes e assim por diante, mas sim que foi levado pelos soldados romanos. Nosso Senhor estava a caminho da cruz, símbolo de derrota para aqueles que estão debochando, mas de vitória para aqueles que mantêm esperança em Jesus. O destino é o Gólgota, um pouco fora da cidade de Jerusalém. Gólgota significa lugar da caveira e recebe tal designação
ou por ser um morro com o formato de uma caveira, ou por ser local costumeiro de execuções. De qualquer modo, o local é um local que traz tristeza, desolação e é assustador. Jesus vai para lá, levado pelos soldados romanos. Mas mais que isso, ele está levando os pecados de todo o mundo, o meu pecado e o seu pecado, para que nós no futuro não experimentássemos a tristeza, o medo, a desolação ocasionada pela rejeição do Filho de Deus. Lugar da caveira, nome que evoca tristeza, porém muito apropriado para aquilo que o pecado faz com a vida das pessoas. O fim da caminhada terrestre de Jesus será esse lugar. Contudo, quem é que deveria ser conduzido para lá? Jesus? Claro que não. O Senhor não merecia esse maltrato, esse desrespeito, essa desonra, essa humilhação. Então, quem deveria estar no lugar dele? A resposta é clara. Toda a humanidade deveria estar indo ao lugar da caveira, por causa dos seus pecados, inclusive você e eu. Mas do lugar da caveira, que Jesus foi até o fim, é que virá esperança para a humanidade. A boa nova do Evangelho é que Jesus tomou nosso lugar e sofreu as consequências dos nossos pecados e o castigo que nós merecíamos. Por isso a Escritura nos diz: Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que você dará em troca de tão grande amor? Que Deus te abençoe.